Bem, alô, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de entrevistas, como sempre acontece no nosso canal. Vocês já sabem, todo sábado, 20 horas, tem aqui uma entrevista boa. E hoje, a primeira entrevista do ano, eu estou aqui com alguém especial, alguém que eu admiro, sigo há bastante tempo, das antrolas, né? Que é o querido Osson Peter Carrara, da cidade de Matão, São Paulo, um grande divulgador. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre Osson, mas antes, Osson, por favor, peço a você para fazer uma prece de início da nossa entrevista. Então, pedindo a espiritualidade amiga, aos bons espíritos que envolvem o trabalho de Osson em Matão, os espíritos da estirpe de Caibá Chutel, os amigos espirituais dessa região tão bonita do movimento espírita brasileiro, e também pedindo aos espíritos amigos que acompanham o trabalho da Casa dos Humildes, a nossa casa raiz, que possam fazer com que a nossa entrevista seja uma entrevista útil, agradável, e que os amigos que estão a assistir e assistirão depois possam, quem sabe, tirar um bom proveito desta 1h30 de conversa. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a entrevista da noite de hoje. Bem, meu querido amigo Osson, deixa eu falar um pouquinho de você. Osson, pessoal, é da cidade de Mineiros do Tietê, mas se encontra radicado em Matão há 20 anos já. É escritor, tem 20 obras, o número é batido mesmo, né, Osson? Uma no Prelo, a gente vai falar daqui a pouquinho nela. Osson visitou alguns países, conheceu o movimento espírita, mas fora da terrinha aqui. Isso vai ser uma curiosidade nossa, a gente vai perguntar isso para o querido Osson. E o Osson, eu queria ratificar aqui, tem um blog, Osson Peter Carrara, blogspot.com, que tem artigos que os amigos que acessam o nosso blog ao longo do tempo têm lido o Osson Peter Carrara, que a gente sempre divulga, né? A gente não passa muito tempo sem publicar uma coisa ou outra de Osson. Osson tem um canal do YouTube e que ele trabalha especialmente com entrevistas, né? Ele está acostumado a massacrar os entrevistados, né? Só que ele hoje vai ser massacrado aqui, viu? Pessoal, brincadeira, o Osson, eu admiro muito que o Osson entrevista com a fineza, uma calma, uma tranquilidade, seus convidados, né? Eu procuro até me espelhar nele também, viu? Um pouquinho, né? Pessoal, então, também o querido Osson tem um programa semanal na Rede Amiga Espírita, do querido José Aparecido, né? Que entrevistamos aqui também outro dia. Um programa na Web Amigo Espiritual. E vejam bem, 10 anos a fio, o Osson tem no emissora FM da cidade de Matão um programa Alegria de Viver. Uma década de programa, não é? Então, vamos ouvir meu querido Osson Peter Carrara. Osson, hoje é 2 de janeiro, feliz ano novo e muito obrigado por você me proporcionar uma alegria tão grande. Tudo bom, Osson? Ô, Bruno, boa noite, meu amigo querido, diretamente de Matão para Recife, que alegria, viu? Eu já estive no Recife uma vez, inesquecível a nossa passada aí por Recife, quero saudá-lo com a minha alegria, é uma alegria muito grande, é uma honra ser seu entrevistado, eu sei do seu programa, eu sei das entrevistas que você faz, tenho acompanhado algumas e é uma alegria muito grande realmente estar aqui. Quero saudar os nossos amigos acompanhantes aqui da nossa entrevista, nesse janeiro de 2021, todos nós voltados agora numa nova visão de mundo, depois da experiência que vivemos em 2020,
de forma que o meu coração, eu estou muito alegre, muito feliz e principalmente, Bruno, muito agradecido por estar com você aqui. Muito obrigado. O meu abraço a todos, ainda que virtual, e a minha alegria neste momento. Que bom, meu amigo. Ô, Orson, você está numa terra abençoada, não é? O Orson está em Matão, a terra do jornal O Clarim, da Revista Internacional de Espiritismo, e também na terra eu estou aqui com uma mini biografia, os pensamentos de Caiba Chutel, né? Então, a visão de um bandeirante, o grande bandeirante do Espiritismo, Caiba Chutel. Só não podia deixar a primeira pergunta da gente, você chegando em Matão, qual é o impacto dessa figura notável, Caiba Chutel, e da Revista Internacional de Espiritismo, o Clarim, editor O Clarim, na tua vida como espírita, meu querido Orson? Bruno, falando-se em Matão, não tem como nós nos furtarmos a figura proeminente de Caiba Chutel. Ele talvez tenha sido a maior figura de Matão, a maior personalidade que a cidade recebeu, justamente pelo legado que aqui deixou. Eu sou espírita de infância, Bruno. Meus pais são espíritas, o meu avô já era espírita, eu sou a terceira geração de espíritas da família. E desde garoto, desde pequeno, meu pai sempre foi um leitor inveterado. E era muito comum, nas tardes, quase todas as tardes, eu via meu pai recostado na parede, com as duas pernas traseiras da cadeira tombada para trás, e sempre lendo. Eu sempre vi minha mãe ler. E meu pai sempre estava com um exemplar do Clarim, da Revista Internacional de Espiritismo, obras de Ivone Pereira também, e obras de Caiba Chutel. Então eu cresci neste meio, sempre recebendo notícias de Matão. Mas eu nunca havia estado em Matão. Eu acompanhava as publicações, até porque fui muito entusiasmado pela divulgação espírita desde criança, vendo o empenho de meus pais e principalmente o exemplo de um tio meu, Pedro Carrara, irmão do meu pai, que posso dizer sem nenhum temor, sem nenhum medo, que ele pode ser comparado a um verdadeiro Kardec lá da minha região, né? Dada a sua fidelidade à doutrina espírita e o seu trabalho intenso em favor do movimento espírita regional e também do movimento espírita da cidade. Isso me influenciou muito. Mas chegou um dia que eu fui convidado a fazer uma palestra em Matão. Eu tinha aproximadamente meus 28 anos, aproximadamente, nunca tinha estado em Matão, e fui convidado a vir uma palestra, a vir proferir uma palestra num evento que existe até hoje aqui na região de Ribeirão Preto. E foi a primeira vez que eu vim a Matão como convidado palestrante, proferi a palestra, e aí começaram os contatos entre nós e a diretoria do Clarim, que procurava alguém para que viesse exercer a função agregadora dentro do movimento espírita, até para divulgar a doutrina espírita e o próprio Clarim, que naturalmente o Clarim é uma editora, ela produz livros, ela produz uma revista, produz um jornal, fundados por Caiba Chutel, não é mesmo? E, portanto, é uma empresa. E eles procuravam alguém que tivesse facilidade de falar em público, que tivesse boa comunicação, que conhecesse o espiritismo, e jogaram um verde dentro de mim. Você não conhece alguém com essas características? E eu fiquei, não, eu não conheço ninguém com essas características. Eu era funcionário do Banco do Brasil, mas estava há 20 anos no banco e estava assim um tanto saturado do banco. Estava ficando doente, inclusive dentro do banco, talvez pela postura da empresa na época. E eu estava doido para sair do banco. Mas como que eu poderia aceitar um emprego numa editora espírita? Aquilo violava a minha própria consciência. Como é que eu poderia ganhar para isso? E eu tive a oportunidade de consultar o Raul e o Divaldo sobre isso na época. E os dois deram a mesma resposta. Mas você está confundindo as coisas. O Clarim é uma empresa, é uma indústria de livros.
por que os seus funcionários não podem ser espíritas? Qual é o problema disso? Isto foi para mim uma resposta que me ajudou muito a tomar a decisão em sair do banco e aceitar vir para Matão para trabalhar na editora O Clarim como assessor de imprensa. Realmente isso aconteceu, os filhos eram adolescentes na época, eu sou pai de 3 filhos e mudamos para Matão. E permaneci no Clarim como assessor de imprensa, viajando pelo Clarim como jornalista, embora eu não tenha formação, mas viajando, representando a editora, fazendo publicidade dos livros e também colhendo assinaturas da revista, do jornal. Permaneci lá por 6 anos. Depois me afastei da editora, mas permaneci morando em Matão. Mas todo esse convívio com a editora me aproximou mais do protagonista principal, que é Kai Barschuttel. E Kai Barschuttel realmente, com o ideal de divulgação, tocou-me profundamente o coração, porque o entusiasmo que Kai Barschuttel traz dentro de si, demonstrado no seu exemplo, na sua vida. Aliás, eu já falei em off para você, mas eu vou registrar aqui, né? Porque aqui em Matão nós temos um especialista em Kai Barschuttel, que é o Davi Lisenberg. Talvez ele seja hoje o maior especialista de Kai Barschuttel no Brasil e no mundo, talvez. E, ao mesmo tempo, tem o meu filho também, o Cássio, que fez um trabalho posterior de como funcionou a editora após a morte de Kai Barschuttel. Então, nós nos inteiramos de todo esse ideal que nos contagiou e continua. Eu já tinha um contágio expressivo dentro de mim, de entusiasmo pela divulgação, e me encontrei com o idealismo de Kai Barschuttel. Quer dizer, se você juntou as duas coisas, e aí não houve como segurar esse ideal que se expressa de várias formas aí. Porque tem uma coisa que eu posso dizer que eu tenho, viu, Bruno? Eu tenho entusiasmo, muito entusiasmo dentro de mim. Essa virtude eu adquiri. Não, e nota-se, viu, Xavier? Nota-se você, durante esses anos todos, né? A chama não diminui, né? Quanto mais o tempo passa, né? A pandemia aumentou a chama, parece. Ainda bem, né? Nós é que usufruímos, né, dessa chama. Meu amigo, veja bem, eu só estava fazendo as contas aqui, não é? Sua obra como escritor, você já tem 20 livros, não é? E eu estava comparando aqui, são 20 anos de Matão, né? Eu não sei se toda a tua produção livresca foi realizada em Matão, né? Porque eu calculei, será se ele publica um livro por ano, mas tem um no Prela agora. Eu queria, Oscar, que você falasse do Oscar como escritor, o que é que te agrada mais escrever? Agora, não só livros, né? Os artigos, e os artigos têm hoje em dia, né, Oscar, aquela grande facilidade de favorecer uma leitura rápida, principalmente com essa profusão de coisas, né? De matérias, de lives. Então, os artigos, e você escreve belíssimamente bem, né? Mas me diga aí, sua obra, o que é que te agrada escrever? Agora me diz aí, os 20 livros, você sempre publica um por ano ou não? Bruno, a minha história de escritor é muito interessante, porque, curiosamente, todos os meus livros foram publicados depois que eu saí do Clarim. É muito interessante analisar esse aspecto da minha produção literária. Todos eles saíram depois que eu me desliguei da editora Clarim. Nenhum dos meus livros está publicado pela editora Clarim. Todos os livros foram publicados por outras editoras. E não tem uma frequência de um por ano, não. Às vezes passa 2 ou 3 anos sem sair um livro, às vezes sai 2 no mesmo ano, como saíram 2 ou 3. Já chegaram a sair 3 no mesmo ano. Mas eu sempre gostei de escrever. Desde menino, eu sempre tinha o hábito de copiar frases espíritas em cartolinas pequenas, pequenos retângulos, imitando um gesto do meu pai, e levava esses retângulos com frases na escola, distribuía entre os colegas. Então, sempre gostei de escrever. Agora, o meu tema preferido, embora eu escreva também sobre questões emocionais, questões psicológicas, embora eu não seja psicólogo, mas eu gosto muito dessa temática, mas o meu tema preferido é falar do movimento espírita e do centro espírita. Esses são meus 2 temas preferidos. Talvez porque eu dirigi uma instituição
na minha cidade natal, o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, por 3 gestões, não seguidas, mas foram 3 gestões. E durante todo o meu tempo de convivência com o movimento espírita na minha cidade, eu também convivi muito com a região, seguindo talvez o exemplo do meu tio Pedro Carrara. Então eu convivi muito com a região e aprendi muito com os centros espíritas, com a realidade cotidiana dos centros, suas dificuldades, sua programação, sua atividade intensa de amparo à criança, de amparo a idosos, de distribuição de alimentos, de atendimento a gestantes, de desobsessão, de reunião mediúnica, de palestras. Então, eu convivi muito com essa realidade. Então, o meu gosto preferido, até porque eu comecei a sair para fazer palestras, foi escrever, e continua sendo, escrever sobre a realidade, as dificuldades e as conquistas do centro espírita e do movimento espírita. E agora, nessa nova realidade, considerando o que você disse aí, das pessoas têm pressa, eu diminuí a extensão dos artigos. Eu não sei se você notou isso, mas os meus artigos agora estão sendo... Tenho procurado um exercício de fazer o artigo em 4 parágrafos apenas. Eu tenho procurado essa média, quer dizer, você tem que falar bastante com pouco texto, porque ninguém mais lê textos longos, ninguém mais lê, a pessoa não para mais para ler um texto longo, a não ser que ele vá estudar especificamente um assunto. Mas esses textos consumíveis, digamos assim, de rápida leitura, você tem que ser compacto, você tem que ir direto ao assunto. Então, a partir agora da pandemia, eu passei a produzir textos compactos. Mas antes desses textos compactos, eu escrevi um livro que está no prelo, ele foi doado, os direitos autorais, para uma instituição do Rio de Janeiro, os originais já estão com eles, eu não sei quando vai sair, o livro não tem nome ainda, mas trata exatamente das dificuldades dos centros espíritas, trata das dificuldades do movimento espírita. Então, eu não sei nem qual vai ser o nome do livro. E todos esses artigos, ou pelo menos a maioria deles, estão no blog. Mas eu creio, Bruno, eu creio que nesses mais de 40 anos escrevendo, eu creio que eu já produzi uns 4.000 artigos aproximadamente. Muitos desses artigos foram reunidos, se transformaram em livros. Outros livros, eles foram trabalhados numa sequência, mas muitos livros é a reunião de vários artigos que conectam-se nos assuntos próprios, né? Então, é uma experiência, para mim, muito feliz, muito realizadora. Eu gosto muito de escrever, viu, Bruno? Então, sobre Centro Espírita, ainda hoje, a gente vai abordar aqui, viu, Washington? Sua visão do Centro Espírita. Mas, meu amigo, veja bem, né? Tua atividade como divulgador levou você a viajar, a divulgar a doutrina em alguns países, né? Nossa, eu queria que você declinasse para a gente quais foram esses países. Agora, o que você aprendeu em cada um? Porque eu acho que cada país é diferente, não é, Washington? Eu fiquei muito surpreso, eu entrevistei o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kempf, né? E eu sabia, a gente sabe, né? Eu acho que o movimento espírita lá hoje é diminuto, né? Sim. Mas só que eu tive a impressão, foi aquém ainda da minha expectativa. Aí fale o que é que você viu aí, fora do Brasil, ou nesses países. Olha, por gentileza de um amigo aqui de Matão, de 2 amigos, aliás, são 2 empresários, eles nos oportunizaram estar em 3 países africanos. Inclusive, fomos juntos, eu e Emanuel Cristiano, no mesmo voo, na mesma viagem, estivemos juntos em Moçambique, em Angola e na África do Sul. Foi a nossa primeira, pelo menos para mim, foi a primeira viagem internacional. Nós fomos para o continente africano. Tanto Angola quanto Moçambique, eles falam português. Então, nós nos reunimos lá para falar para brasileiros que moram lá. E também para nativos que lá usam português e que se aproximaram do espiritismo justamente por força da influência brasileira. Então, uma experiência
muito significativa, foi uma experiência muito boa. E na África do Sul, onde é usado o inglês, eu não uso outro idioma, eu só falo português. Na África do Sul, nós reunimos brasileiros residentes na África do Sul também para palestras em português. Quer dizer que nos 3 países do continente africano, Angola, Moçambique e África do Sul, nós fizemos palestras em português. O que nós notamos, principalmente em Moçambique, que é o país com maior dificuldade dos 3 em termos de facilidades, em termos das facilidades que nós temos aqui, né? É a grande dificuldade deles, porque eles pagam aluguel, embora no Brasil nós tenhamos também casas espíritas alugadas, mas considerando a realidade mais pobre do país, de mais dificuldade econômica, a dificuldade deles é muito grande. Nós aqui no Brasil temos toda a facilidade com livros, nós temos livros à vontade, e eles lutam com essa dificuldade. Se reúnem, estudam, inclusive quando voltamos ao Brasil, fizemos uma campanha de remessa de livros, arrecadação de livros, que foram remetidos para a África, inclusive. Depois houve problemas com alfândega, com impostos, aí, mas deu para mandar uma boa quantidade. Então, a necessidade maior que a gente nota é a dificuldade da realidade do país mesmo. Angola é um país com bastante dificuldade também, né? Mas é outra realidade, é muito diferente da realidade brasileira. Inclusive, a África do Sul, Joanesburgo, que é uma grande capital, é uma cidade belíssima, né? Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas eu imagino, pelo que a gente vê nos filmes, que a cidade se compara ao tipo americano, né? Até por influência americana também. Então, é uma cidade com mais recursos. Mas lá está o esforço de brasileiros, embora em instalações, embora o esforço que denota, lá está o esforço brasileiro para que esses países ou essas cidades, esses grupos, expandam as suas atividades. Agora, aqui na América do Sul, eu estive também no Uruguai e na Argentina. No Uruguai, chegamos a gravar um programa de TV na divisa com o Brasil, inclusive você atravessa a rua e já está no Uruguai, e lá na outra rua, nós fomos no estúdio gravar para uma TV uruguaia um programa de um esforço de uma brasileira também, residente no Uruguai, e que transmite os programas em português. Eles entendem com mais facilidade lá também, né? E aqui na Argentina foi uma passagem muito rápida, visitando um grupo na Argentina. Então, aqui na América do Sul, foi muito modesta a nossa participação, foi muito pequena. Mas na África do Sul, nós tivemos a oportunidade de uma convivência, porque ficamos lá 15 dias, e visitamos esses 3 países, fizemos seminários, várias palestras diariamente, foi uma atividade muito intensa. Agora, o que a gente constata, o que a gente conclui, isso é a facilidade que nós temos no Brasil para viver e divulgar o Espiritismo, e nem sempre valorizamos, nem sempre respeitamos, não temos dimensão das dificuldades que estão lá fora para a manutenção de grupos. Eu tenho feito muitas entrevistas por escrito e também virtuais com brasileiros nos Estados Unidos, e a gente vê a luta deles na fundação, na manutenção, com aluguéis de salões, de casas, para fazer funcionar os grupos espíritas, como também no Canadá, onde a realidade é outra, né? Brasileiros que se espalharam por vários países e levam na bagagem o conhecimento espírita, desejando que o movimento espírita seja conhecido. Então, há uma diferença fenomenal de realidade dos países. Meu amigo, aí, Osho, eu queria separar nesse momento, a gente ainda não vai para a célulazinha mata do movimento, que é o Centro Espírita, né? Você falou da tua experiência na África, Argentina e Uruguai, não é? Na Argentina, a gente tem até um movimento, uma federativa, né? Humberto Mariotti, que foi amigo de Herculano, né? Durante tanto tempo. Grande figura. Grande figura. No Uruguai, a gente hoje, quem se encontra no Uruguai é a diplomata Simone Privato, Goidaniche, né? Vive lá. Meu amigo, mas ainda não o Centro Espírita, a célulazinha, né? Mas, Oswald, como é que você vê, em Minas Gerais, né, numa visão macro, o movimento espírita brasileiro? Eu gostei do que você falou. Há muito tempo atrás, eu vi você numa entrevista conversando com alguém, e alguém
perguntou, mas o nosso movimento é complicado, Washington, não é? E aquilo me chamou muita atenção. O nosso movimento é muito difícil, complicado. Aí, quando passaram a palavra para você, eu não sei se permanece essa opinião. Eu achei aquilo fantástico. Complicado? Eu vejo o nosso movimento muito bem, um movimento pujante. As dificuldades que tem de relacionamento, de opinião, isso é normal, né? Mas hoje, faz muitos anos isso, viu, Rocha? Como é que você vê o movimento espírita brasileiro hoje? Olha, Bruno, a minha opinião continua a mesma e reforçada pela experiência acumulada desde aquela entrevista que você disse que já faz alguns anos. Eu viajei o Brasil inteiro, Bruno. Eu já fui na totalidade, quase totalidade dos estados. Eu acho apenas que falta o Sergipe, o Acre e o Amazonas. Nos demais estados eu já fui praticamente todos, acho que o Maranhão. Eu acho que me falta 4 estados apenas para completar o Brasil. Eu já estive no Brasil inteiro. Teve uma semana que eu estava em Belém do Pará, numa sexta-feira, e na outra sexta eu estava em Porto Alegre. Né? Eu vim, parei em casa, desfiz a mala, peguei outra e fui para Porto Alegre. Né? Então, eu já viajei o Brasil inteiro. E o que a gente encontra, e eu posso dizer para vocês com muito gosto, posso dizer isso com muita satisfação, existe esforço em toda parte, Bruno, existe trabalho em toda parte. O movimento espírita é pujante, existe dedicação, existe amor à doutrina em toda parte. Eu fui falar em Angélica, uma cidade pequena do estado do Mato Grosso do Sul. Eu encontrei tanta pureza de sentimento naquelas pessoas, naquele grupo que me recebeu. Para você ter uma ideia, o centro é um centro pequeno, uma casa muito pequena, numa estrada, numa rua de terra, num terreno grande ao lado. E fui lá normalmente, levado pela Altair, que é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, que fez todo o nosso transporte ali no estado, e quando estava com a esposa, inclusive, e quando nós chegamos no centro, estava aquela movimentação de carros, de pessoas, etc., e quando adentramos o quarto, aliás, adentramos o salão, a diretoria, os trabalhadores do centro estavam todos voltados, de pé, voltados para a porta de entrada e cantaram boas-vindas ao palestrante. Mas não era porque era eu, eles fazem isso com todos os palestrantes que visitam. Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha vivido essa experiência de uma recepção tão humana, tão calorosa. Eu estou dizendo isso de Angélica, no Mato Grosso do Sul, porque eu já visitei muitos centros, das mais diversas condições. Eu já falei em centros que funcionam embaixo de uma árvore, eu já falei em centros sem paredes, eu já falei em centros paupérrimos, como já falei em centros muito bem dotados em sua estrutura física, de estrutura física deslumbrantes, centros de grande poder assim, aquisitivo, no sentido das instalações confortáveis e modernas, etc., e localizadas em prédios de 3, 4 pavimentos. Eu já vivi situações extremas do ponto de vista físico, do ponto de vista de estrutura física, mas em todos eles, Bruno, em todos eles, eu encontrei a fraternidade, eu encontrei o amor, a dedicação. Agora, é verdade que cada centro interpreta conforme o entendimento doutrinário dos seus integrantes. Isso é normal, é naturalíssimo, às vezes, que haja divergência de opinião. É natural, porque nós somos criaturas com experiências diferenciadas. Mas existe, sim, muito amor pela doutrina em toda parte. Criaturas trabalhando muito na dedicação ao semelhante, na distribuição de amparo ao semelhante. Agora, fazendo uma visão geral do movimento, como você perguntou, eu vejo um movimento dinâmico, pujante. As dificuldades existem por causa ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Muitas pessoas equivocadas lançam lenha em fogueira, que são posturas absolutamente dispensáveis. Eu não vejo utilidade nenhuma em lenhas que alimentam fogueiras de discórdia. Eu não vejo utilidade nenhuma em saturar o movimento de provocações,
de situações que só criam divisões. Eu fico me perguntando, para que, Bruno? Nós temos uma riqueza de conteúdo moral, doutrinário, que deve estar à disposição para confortar o coração, para orientar pessoas, e eu não vejo utilidade nessas posturas. Todavia, nós sabemos que temos o livre-arbítrio, nós somos criaturas livres, e todos responderemos pelas nossas próprias ações. Tudo que fizermos, nós teremos que responder consciencialmente. Então, nós temos liberdade de agir, mas nem sempre sabemos agir. Então, eu vejo o movimento espírita maravilhoso. E lamento posturas que causam divisões. Lamento posturas que criam divisionismo, que criam conflitos, etc. Mas ainda assim, Bruno, ainda assim eu vejo isso com naturalidade, porque somos pessoas diferentes, com experiências diferentes, com níveis de maturidade diferentes. Então, isso é normal. E isso passa. Você viu aí recente uma polêmica que pegou fogo dentro do movimento nas redes sociais e já diminuiu a intensidade. Por quê? Porque é absolutamente dispensável. Para que isso? A que vai levar isso? Isso só serve para desviar os focos. Então, eu penso que muitas vezes o movimento espírita, ele, apesar do dinamismo, ele às vezes apresenta posturas de invigilância, às vezes apresenta posturas equivocadas, e faz parte da natureza humana isso. Estamos todos aprendendo e todos colheremos os frutos das nossas ações. Ô, meu amigo, mas eu não vou poder me furtar de uma pessoa equilibrada, de bom senso aqui comigo, né? Nossa, mas como você disse, nós somos humanos, já. E a gente deve sempre mostrar o movimento espírita dessa forma. Há muito mais de fraternidade, né? De devotamento, de abnegação, do que a gente sonha, né? Mas Orson, essas polêmicas, você se preocupa, Orson, por exemplo, né? Eu vou da menor para maior do momento, né? Chico é Kardec ou não é Kardec? A adulteração da obra Gênese agora do Céu e Inferno, né? Aqueles que se posicionam, houve adulteração e não houve adulteração. E agora essa história da FEB. Veja bem, por favor, Orson, eu não estou pedindo um posicionamento seu, não. Se você acha que houve, que não houve, eu estou perguntando, isso tudo, esse momento atual agora, te preocupa? Olha, Bruno, me preocupa sim. Me preocupa sim porque tais posturas, tais ocorrências, porque entrando no terreno das adulterações, bem brevemente, porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu não sou o editor das obras, eu não sei, não pesquisei, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas fazendo uma análise de quem está observando de fora, se houve adulteração, eu não creio que elas foram propositais. Se elas ocorreram, que eu não sei se ocorreram, se elas ocorreram, o tempo corrigirá isso. E eu creio mais que foi por alguma invigilância ou por um descuido que pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer com qualquer pessoa. Eu estou conversando com você aqui, Bruno, eu posso cometer um deslize doutrinário na formulação de uma frase. Eu posso ser infeliz numa opinião, eu posso me equivocar diante de um parecer. É natural, eu sou um ser humano como todos somos. Todos somos criaturas falíveis. Todos. Não existe perfeição na Terra. E a gente se esquece deste detalhe. A gente se esquece dessa condição humana. Não existe perfeição na Terra. Não é perfeito o Chico, não é perfeito o Divaldo, não sou perfeito, você não é perfeito, a federação não é perfeita, os diretores da federação não são perfeitos e os críticos também não são perfeitos. Que autoridade temos nós? Que autoridade temos nós? Eu pergunto, eu insisto nessa pergunta, de lançar uma crítica agressiva. A que leva isso? Qual o resultado disso? Eu me preocupo porque o Espiritismo tem uma função, tem uma dinâmica, uma postura, uma finalidade, um objetivo de auxiliar as criaturas, de endereçar-lhes ao coração o conforto e a racionalidade que o Espiritismo contém.
de oferecer orientação, explicação, trazer ao coração humano entendimento do que é a vida, sua finalidade, seus propósitos, etc. Considerando ainda o comprometimento que temos com o nosso próprio aprimoramento intelecto-moral, ao mesmo tempo e simultaneamente com o progresso alheio. E muitas vezes a alimentação dessas polêmicas, a alimentação dessas posturas vai provocar dúvidas em pessoas que estão se aproximando, em pessoas que não compreendem porque muitas vezes ficamos guerreando entre nós e podem se afastar e perder a oportunidade de conhecer esta grandeza que é o Espiritismo. Quanto à primeira polêmica, se Chico é Kardec, que diferença faz? O que isso muda na história do Espiritismo? E nós ficamos polemizando. Isso não tem importância nenhuma, isso é absolutamente secundário. Se foi ou se não foi, eu não tenho opinião formada sobre isso. Não tenho opinião formada sobre isso, porque não me preocupo com isso, nunca me preocupei. Você não precisa se preocupar de me perguntar isso, porque já me perguntaram isso de público, em palestra, já me perguntaram, e a resposta foi a mesma. Porque o que importa no Espiritismo é o exemplo de Chico Xavier e a lucidez de Kardec. Os dois contribuíram, quando da estada deles no planeta, poderosamente para a expansão do Espiritismo. Quando às adulterações, eu volto a perguntar, quem de nós tem autoridade para a crítica agressiva? Eu cheguei a ver um clipe em que determinado médium começou a agredir o outro. Eu parei de assistir, falei, isso não serve. Começou com agressividade, perdeu a moralidade, perdeu a credibilidade. Que autoridade tenho eu? Que autoridade temos qualquer um de nós? Se nós queremos criticar, vamos lá e façamos melhor. Porque não percebem aqueles que agem assim, que são instrumentos de um plano ardilosamente elaborado para desestabilizar o movimento espírita, para jogar no ralo que já foi construído até agora. Não é isso que vai prejudicar o conhecimento e a base espírita. Muitas afirmações são precipitadas. Muitas afirmações, elas necessitam de mais embasamento. E eu não tenho autoridade nenhuma, porque eu não acompanhei, eu não conferi, eu não vi, eu não sei. E se é que houve, o tempo corrigirá isso. Será que nós não conseguimos enxergar antes o trabalho que foi feito até aqui para construir essas bases de conhecimento cuja finalidade é fazer chegar ao conhecimento do grande público? Será que não percebemos o esforço dos espíritos para semear no coração humano a bondade, a fraternidade, a união, a caridade? E nós ficamos discutindo aspectos absolutamente dispensáveis. Bruno, perdoe-me a efusão aqui das palavras, mas eu não posso me negar a falar isso. Se você me pergunta, eu tenho que dizer. Eu não gosto de polêmica, eu não entro em polêmicas, eu respeito as opiniões alheias, e aqui eu quero afirmar, eu respeito quem pensa diferente. É claro, ele tem o direito de pensar diferente, ele tem o direito de questionar, como não? Todos nós temos o direito de questionar. Mas vejamos lá como é que nós estamos questionando isso. Porque a forma de questionar muda todo o panorama e alimenta fogueiras. Meu amigo, perfeito, Orson. Você foi de uma felicidade muito grande. Semana passada eu tive aqui, na última entrevista, o Eri Lopes, do site Luz Espírita, e ele teve uma ideia que eu achei que veio, não é da Terra, aquela ideia que o Eri teve, né? De pegar esse pessoal que fica discutindo perfumaria, a expressão é minha, viu, Orson? Filigrana, Chico é Kardec, não é Kardec, né? Houve adulteração, não é adulteração. E tratar de um tema como suicídio, aborto, todo mundo junto concordando, né? Num programa, numa live, para ver que aqueles dois beligerantes estão ali, olha, concordo com você. E ele disse que vai arregaçar as mangas, e eu acho que eu sempre observei isso em você, Orson, né? Desde aquela resposta de anos atrás, né? Então, rapaz, a doutrina espírita é tão rica, tão maravilhosa, né? E essas coisas agora, a gente se preocupa quando fere os princípios, né? Alguma coisa vai de choque, né? Mas isso é outro assunto, outra hora. Mas, meu amigo,
Orson, você tem um canal maravilhoso, eu estava aqui, eu assisto sempre entrevistas a do Emmanuel Cristiano, né? A do Ivan Franzolin, com aquele senso que ele faz, eu acho tão importante a gente compreender o movimento espírita por dentro. Foi isso que o Ivan Franzolin fez. E você recebe todos os seus convidados, sempre uma conversa muito rica. Mas me diga uma coisa, né? Qual foi desses todos aí que você entrevistou? Tem uma predileção? Tem entrevistas que te marcaram muito? Porque eu tenho, né? Olha, Bruno, as entrevistas que eu vivi na pandemia, desde março eu estou fazendo entrevistas. Quando eu descobri, porque eu viajava praticamente todo dia, né, fazendo palestras. Quando a pandemia suspendeu as atividades, eu descobri que poderia entrevistar pessoas. E como eu conheço muita gente pelo Brasil afora, eu comecei a entrevistar pessoas muito ligadas a mim, muito amigas, como também procurei pessoas que eu desconhecia e que sabia, quer dizer, não conhecia pessoalmente, embora soubesse da sua história. Então, nós formamos um acervo extraordinário, não por causa do entrevistador, mas por causa do conteúdo das respostas. Meu canal, no meu nome pessoal, Orson Peter Carrara, contém ali uma riqueza. E eu, a partir de janeiro agora, eu vou começar a republicar as entrevistas desde o começo, não no canal, mas no Facebook. Inclusive, já agendei a primeira entrevista, que foi com o educador Marcos de Mário, que foi feita logo no começo da pandemia. Nós programamos ela, eu não me lembro agora se foi para o dia 2, se foi dia 1º, eu não me lembro exatamente, ou foi dia 4, não me lembro, mas vai sair na minha página do Facebook. Porque realmente as entrevistas foram maravilhosas. Mas olha, Bruno, não dá para eleger aquela que marcou mais, porque foram coisas maravilhosas. Eu entrevistei a Leida Lúcia de Campinas, falando sobre Arigó. Foi emocionante, rapaz. Ela conviveu com Arigó. Eu entrevistei Alcione Peixoto, que é filha do médium Peixotinho. Meu Deus do céu! Aqui de Pernambuco, viu? Aqui em Pernambuco, Humberto Vasconcelos, que é biógrafo e genro de Peixotinho, foi uma entrevista maravilhosa, ele se emocionou muito. Nós entrevistamos também outros valores do movimento espírita, você citou aí o Emmanuel Cristiano, né? Entrevistamos essa semana o Valdenir Cuim, de Votuporanga, que tem um trabalho de assistência a famílias carentes maravilhoso trabalho. Entrevistamos o Antônio Carlos Navarro, que é a mais recente entrevista disponível no canal, que foi extraordinária, comentando os casos de atendimento de pessoas atendidas pelo centro que ele dirige. Então, tem muitas entrevistas lá, mas muitas. Você citou o Ivan Franzolin, que foi uma entrevista muito produtiva, mas tem também o Raul Franzolin. Entrevistamos os dois Márcios, os dois chamam Márcio, da Agenda Espírita Brasil, tem uma página no Facebook, eles têm um site também. Entrevistamos muitas pessoas, Bruno. Não dá para dizer qual foi a mais emocionante, porque teve entrevistas que eu tive que me segurar para não chorar. Eu tive que me segurar para não me emocionar com o entrevistado. E aproveitando esta pergunta que você fez, e pegando um gancho no assunto anterior, em que todos nós somos falíveis, todos nós podemos errar, nenhum de nós tem autoridade para agredir, não temos autoridade para julgar, como ensina o Evangelho, diante da nossa pequenez. Nós encontramos nessas entrevistas, Bruno, esse trabalho grandioso do movimento espírita em todo lugar, que é feito por gente anônima. Porque eu tenho entrevistado pessoas que não são famosas. Eu nada contra aqueles que estavam em evidência, são ótimos palestrantes, todo mundo sabe o valor e o conteúdo desses palestrantes que estavam em evidência antes da pandemia. Mas a pandemia revelou talentos desconhecidos, talentos maravilhosos, talentos que trabalham muito. Olha, na cidade de Itapetininga, São Paulo, nós temos o Ivan de Paula. O Ivan de Paula é pai do Alessandro Viana de Paula. O Alessandro é um ótimo palestrante, é um especialista na revista espírita. Mas o Ivan teve uma ideia espetacular. Ele tem um programa na TV local de Itapetininga que se chama Universo do Bem.
Este programa não é um programa espírita, ele vai ao ar na TV Itapetininga e depois vai para o canal da TV Itapetininga, mas também para o canal Universo do Bem. E este canal só traz notícia boa, só fala de iniciativas solidárias, caridosas, de amor ao próximo, de empatia, de abnegação, sem definir por religioso. Ele vai destacar as ações humanas de amor ao próximo. Então, o programa dura aproximadamente 30 minutos e ele vai trazer uma reportagem, uma entrevista, vai contar uma história, vai passar um clipe curtinho. Bruno, espetacular o trabalho. Eu abracei a causa de divulgar este canal e solicitar aos amigos que se inscrevam no canal. Universo do Bem, você vai procurar no canal de YouTube Universo do Bem, vai encontrar. Então, estão surgindo no movimento espírita, e tudo isso nós fomos entrevistando, nós fomos levando ao ar, fomos fazendo essas pessoas se tornarem conhecidas. Existe na cidade de Jundiaí a Milena, que é uma educadora, e ela criou um canal se chama Educa-me com Amor. Não é um canal espírita também, mas fala das ideias de Pestalozzi. E ela criou clipes curtinhos de 3 minutos, de 4 minutos, com ideias de Pestalozzi. Espetacular! E agora estão surgindo novos canais de amigos espíritas produzindo conteúdos para que o movimento espírita seja levado adiante. Eu tenho entrevistado todas as pessoas, Bruno. Tenho trazido à minha sala de entrevistas todas as pessoas. Então, é muito bacana isso, é bonito, né? Eu entrevistei também o Rafael Papa, de Jundiaí, e para falarmos da Rede Amigo Espírita TV. Você entrevistou o Zé Aparecido, a luta do Zé Aparecido, que também precisa de apoio pelo trabalho que ele faz, e nós conversamos sobre isso. Então, eu penso que essas entrevistas, eu quero convidar você que está nos ouvindo, visite o meu canal lá, Orson Peter Carrara, e você vai encontrar muita coisa. E eu tenho produzido também, Bruno, pequenos clipes, por exemplo, 90 segundos com Kardec. São episódios de 90 segundos, além de destacar trechos curtos de entrevistas que eu corto os pedacinhos. Nós temos o programa Nosso Lar. Eu e Américo Sucena, um palestrante de São Paulo, nós temos estudado o livro Nosso Lar, toda terça-feira, 21h45, tudo isso pelo canal. Então, se tornou um canal muito rico. Isso enche o coração de felicidade. Meu amigo, Orson, eu vou dizer uma coisa a você, não é? Durante anos, até aqui em Recife, Pernambuco, eu não vi ninguém entrevistar Humberto Vasconcelos. Tá? É mesmo? Você vê aqui em Recife, ele não fazia mais palestras presenciais, não é? Só se fosse um evento muito importante. E eu tratava a esposa dele naquele dia com você ali, isso mesmo, com ele, né? Eles têm uma história de materialização na casa dele, né? É uma belíssimo, uma coisa. Belíssimo. E você está certo que essas pessoas, esses anjos, espíritos evoluídos, né, reencarnam no anonimato. Ontem eu agendei com uma senhorinha aqui, que eu acho ela um fenômeno de memória da história do espiritismo aqui de Pernambuco, que eu vou entrevistá-la, é Ivanira Miranda. Dona Ivanira, um beijo, né? E que é impressionante, que ela tem 80 e poucos anos, né? Mas ela diz, meu filho, os meus amigos todos do movimento espírita já foram embora, não tem quase ninguém, né? Então imagine o arquivo que é uma pessoa dessa, e hoje com esses meios, e você, eu tenho visto, Orson, né? São entrevistas, aí você vê. Esse é o verdadeiro espiritismo de raiz. Espiritismo de raiz é o espiritismo aí, né? Você está cavando um suco profundo aí no movimento, trazendo essas pessoas que não têm voz, né? E que sirva de exemplo. Eu tenho dado preferência, Bruno, para pessoas desconhecidas. O Humberto me emocionou muito. Inclusive, eu o convidei para fazer palestra, ele fez online aqui para Matão. O Humberto me emocionou muito, foi muito emocionante a entrevista com ele, foi muito rica, ele tem uma dicção fabulosa, né? Então, eu tenho procurado entrevistar pessoas desconhecidas, mas com grande trabalho
social, doutrinário. Nós entrevistamos agora, recentemente, o senhor Milton dos Santos, na cidade de Brotas, lá no interior de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. O Milton tem seus 84, 85 anos. E o Milton e a dona Julinha são espíritas com grande cabedal de experiência. E é pessoa desconhecida do movimento espírita, no entanto, com exemplos de dedicação, não é mesmo? Então, eu tenho valorizado muito isso, trazer histórias, resgatando memórias. Nós já agendamos agora entrevistar um companheiro de São Paulo para falar de Batuíra, outro vulto esquecido da história do espiritismo, né? Nós entrevistamos o Luciano Klein, aí de Fortaleza, um historiador, Luciano Klein. O Luciano tem uma fabulosa a conversar com o Luciano, porque o Luciano, nós entrevistamos ele sobre Viana de Carvalho. Foi uma entrevista riquíssima. Então, são esses valores que realmente enriquecem o nosso movimento espírita. Orson, você foi até Londrina, né, a terra do café, e conheceu a nossa querida Dorotéia Silveira, né, Luciano, um beijo, Dorothy, e foi através de Dorothy que eu, a primeira vez, mantive contato com você. Ali em Londrina, naquela região, Orson, né, tem uma figura que o Brasil não conhece, um espírito de alta evolução, que é o Hugo Gonçalves, o paizinho de Cambé. O trabalho de educação que aquele homem faz com crianças, e eu não vou revelar aqui para não entrar nessa coisa de curiosidade, né? Inclusive com informações fidedignas de Divaldo, até de uma encarnação muito importante de São Hugo Gonçalves, né? Mas vejam bem, então pelo Brasil afora, essas figuras vêm. Por isso que quando a gente pega a obra de André Luiz, Orson, não tem um nome conhecido ali. Alexandre, Aniceto, Clarete. É porque essas almas vêm aqui na Terra e não foram vistas, já. Meu amigo, aí vamos para o Centro Espírita, Orson, Escola da Alma, né? Centro Espírita, como é o laboratório de experiências evolutivas. Orson, eu faço parte de uma casa aqui de Recife, que é também um lar geriátrico, né? Onde vivem vovozinhas carentes, já são abrigadas em nossa casa. E aqui no Recife é a única instituição onde não houve desencarne de vovozinhas por causa da Covid, né? Então, quando voltarmos, essa volta tem que ser com segurança, mas eu vou lhe perguntar uma coisa, Orson, né? De repente, os centros espíritas cerraram as portas, né? Uma coisa triste, né? Embora a gente mantenha todas as reuniões, cursos, as reuniões teóricas todas, até reunião de vibração, de prece à distância. Agora, meu amigo, o Centro Espírita como escola da alma, como é que você vê a Casa Espírita daqui para frente? Porque o retorno, Orson, não vai ser como era antes, durante um bom tempo. Isso vai demorar ainda, né? E essa escola da alma hoje, como é que você vê isso? Bruno, eu, desde criança, me acostumei a conviver no centro espírita, porque meus pais tiveram intensa atividade e eu, desde a gestação, no ventre de minha mãe, eu já estava dentro do centro espírita, né? Cresci ali dentro, acompanhei a evolução do movimento do centro espírita, me tornei adolescente, participei do movimento de mocidades, me tornei adulto, me integrei, e eu realmente considero o Centro Espírita, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de perseverança, pelo trabalho de dedicação, de famílias inteiras, de grupos que se dedicam ao funcionamento de um Centro Espírita, que verdadeiramente o seu papel é de escola de almas, embora ele cumpra também a função como conhecida de hospital para atender as enfermidades da alma e do corpo, muitas vezes, e também como oficina de trabalho. Mas a principal tarefa do Centro Espírita é o de escola de almas. Trazer ao coração e ao raciocínio humanos, trazer a consciência de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e isso verdadeiramente ocorre
nos cursos, nas palestras, nos debates, nos estudos, na divulgação e na vivência espírita proporcionada pelo Centro Espírita. É toda uma construção através das décadas. Muitas casas já são centenárias, já passaram de centenárias e continuam ainda surgindo casas. Mas nós vivemos o desafio atual da pandemia, que suspendeu as atividades. As atividades foram suspensas, embora a criatividade humana ensejou o uso da virtualidade para continuar esse trabalho de expansão do pensamento espírita. Mas nós estamos diante de uma coisa inédita, Bruno, porque pelo andar da carruagem, entre aspas, né, essa expressão bastante vulgar e muito conhecida, pelo andar da carruagem, nós ainda vamos continuar com este problema do vírus pelo próximo ano, neste ano de 2021. Eu li uma reportagem no UOL recentemente, no portal UOL, que parece-nos que isso vai nos obrigar a usar máscaras, pelo menos nos próximos 2 anos. Quer dizer, isso altera toda a realidade daquilo que estávamos habituados. Agora vem a vacinação. A vacinação vai proporcionar mais segurança para as aglomerações, para a junção de pessoas, mas vai nos exigir mais cuidados. Eu penso que a virtualidade continuará sendo usada porque ela mostrou muitos benefícios. Ontem nós discutíamos numa live, dentre os benefícios da virtualidade, está a flexibilidade. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Nós tivemos uma palestra na véspera de Natal, às 16 horas. E no dia de Natal, às 18 horas. Se fosse presencial, que público teríamos? Teríamos um público diminuto, pequeno, porque estão todos preocupados com as festividades, etc. e tal. A virtualidade permite isso. No último dia 31 de dezembro, que passou, véspera deste ano que já iniciamos de 2021, nós fizemos uma live às 10 horas da manhã. E se fosse no presencial, não aconteceria, porque talvez não tivéssemos público. No entanto, a virtualidade permitiu esta flexibilidade de horário. Eu vejo com muito ânimo essa realidade, porque veja você, se nós vamos fazer um seminário, aliás, nós estamos para marcar um seminário com o Éden, que é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, em Natal. Ele fala e estuda o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, que tem uma carga horária extensa para falar da obra, comentar os casos, etc. Se você faz isso presencial, como é que você vai colocar isso no fim de semana? Fica muito pesado, as pessoas não poderão ir. Você desloca o palestrante de Natal para São Paulo, com todas as despesas, com toda a estrutura exigida para isso, e você corre o risco de ter pouco público. No entanto, se você joga isso na virtualidade, o Brasil inteiro se beneficia disso. Então, eu vejo isso com muito bom ânimo. E penso que, com o retorno presencial, as duas atividades vão conviver juntas. E acho que nós vamos ter que nos adaptar. Vamos ter que ter os cuidados todos até que a gente tenha consciência mundial que esse vírus foi debelado. Mas sem nenhum pessimismo, apenas analisando as notícias em andamento, já se fala num desdobramento dos vírus, né, desse vírus. A ciência vai estudar isso, não é papel nosso, é papel da ciência, que vai encontrar seus meios. Mas o vírus, como disse um amigo nosso numa entrevista, aliás, foi o Antônio Carlos Navarro, que eu citei aqui sobre a entrevista com ele, o vírus, a pandemia, é como se fosse um sinal amarelo para nós. Espera aí, gente, calma, dá uma acalmada na velocidade, observa a sua volta, aquilo que precisa ser mudado. A pandemia está nos solicitando mudanças de organização, mudanças estruturais, mudanças de comportamento, mudança de postura. E essas mudanças estão em gradativa assimilação. Então, a partir de um possível retorno presencial, aliado à continuidade virtual, eu penso que o Centro Espírita vai sofrer uma modificação muito intensa, não só o Centro Espírita, Bruno, mas a sociedade em geral terá que se adaptar. Porque, veja você, no fim de ano passado, no Natal passado aqui, próximo de nós, há poucos dias, nós vimos aí praias lotadas, pessoas sem máscaras, nós vimos aeroportos, rodoviárias lotados. Quer dizer, ainda falta consciência no cidadão
que nós temos que tomar cuidado. E o centro espírita, voltando agora exatamente para essa escola de almas, ela tem o dever de cuidar do bem-estar dos seus frequentadores. E esse cuidar do bem-estar dos seus frequentadores está também em observar as recomendações das autoridades de saúde. Então, nós estamos diante de um desafio. Não dá para definir, fechar questão como vai ser. Eu acho que vai ser uma adaptação gradativa que nós vamos observando devagar, como é que vamos nos portar, de que modo vamos nos acomodar a essa nova situação. Mas é claro que o Centro Espírita se fortaleceu. Eu penso que abriu caminho para jovens, fez o espiritismo mais conhecido, chegou a pessoas que jamais iriam ao Centro Espírita, mas agora estão vendo o que nós estamos falando, os espíritas soubemos aproveitar bem a virtualidade. Então eu vejo com muito otimismo, com muita confiança, esta mudança, essa adaptação do Centro Espírita. Meu amigo, e demonstra o que, não é, Orson, que a mensagem é o mais importante, não é? E fecharam as portas, mas a mensagem foi divulgada como nunca, Orson. Como nunca. Nunca tanta gente consumiu espiritismo, né? Meu amigo, quais são para você, nessa pandemia, a gente está hoje no segundo dia do ano, né? 2 de janeiro. Para você, Orson, quais os fatos marcantes do movimento espírita no ano de 2020? É uma retrospectiva, faça aí. Olha, se nós formos analisar o aspecto histórico da humanidade, todo mundo vai dizer que o fato marcante de 2020 foi a pandemia. É claro, foi o fato que mudou a história. 2020 ficará conhecido como o ano da pandemia, que alterou todos os segmentos da sociedade humana. Todos, não só o segmento espírita. Nós vimos agora toda essa ocorrência que todos nós acompanhamos, com os seus desdobramentos conhecidos, não preciso ficar repetindo aqui, todo mundo sabe e viveu tudo isso. Mas essa pandemia, ela trouxe especialmente 2 grandes fatores desencadeantes da pandemia, ou desdobrados da pandemia, melhor dizendo. E esses fatores, o primeiro deles foi a explosão da virtualidade. Essa explosão da virtualidade, ela não ocorreu só com o segmento espírita, é claro que não. Você viu a quantidade de artistas que fizeram lives e quantos empresários e grandes conglomerados econômicos fizeram reuniões virtuais. Mesmo o nosso governo realizou reuniões virtuais. Quer dizer, as relações humanas passaram do presencial, do abraço, do aperto de mão, para a teleconferência. E, por outro lado, um desdobramento seguinte, além da explosão da virtualidade, que já existia, mas a gente não tinha percebido o alcance dela, porque hoje nós percebemos que uma empresa, uma instituição, não precisa mais ter sede própria. Ela funciona a partir de um computador. Isso diminui custos, evita viagens, deslocamentos, inclusive para o movimento espírita, é claro. Então, todos os segmentos. Mas existe um segundo aspecto muito interessante, que é a aproximação de pessoas. Vejam, você está em Recife, eu estou em Matão, nenhum de nós teve que fazer deslocamento, estamos conversando aqui com a maior tranquilidade, produzindo um conteúdo que fica gravado à disposição. Ora, isso aconteceu em abundância, a todo instante está acontecendo isso. Nós vimos apresentações de concertos, de bandas de músicas, de desfiles, de dança, nós vimos aniversários virtuais, casamentos virtuais, formaturas virtuais, defesa de TCC virtuais. Nós vimos de tudo, mas aproximou as pessoas que estão distantes, fisicamente distantes. Alguém diria que isso é frio. Não é frio, não. As vibrações são as mesmas. Nós só não podemos dar o abraço. Nós só não podemos cumprimentar, dar o beijo, abraçar. Mas isso voltaremos a fazer. Mas, analisado isso à luz do Espiritismo, toda essa imensa transformação, nós vamos enquadrar com grande facilidade a lei do progresso, que transforma realidades. A lei de igualdade, veja você que a pandemia e a virtualidade colocou-nos todos em pé de igualdade. Todos nós estamos em pé de igualdade. Hoje até uma consulta médica é feita online. Então, coloca todo mundo próximo. Pessoas que dificilmente se encontrariam, se veriam, agora se veem aqui pela videoconferência.
aproximou pessoas. Essa aproximação que não é fria, tem um calor humano, sim, apesar da distância, porque ela faz com que pessoas que de difícil acesso agora se coloquem à disposição. Nós vemos aí grandes artistas entrando dentro da sua casa, como se estivesse sentado na nossa sala, e nós podemos adentrar o ambiente de grandes artistas, de grandes personalidades, podemos visitar museus, podemos visitar outras cidades. Quer dizer, à luz do Espiritismo, nós vemos aí a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de destruição, porque a pandemia provocou a destruição, inclusive, ela não é apenas física, ela provocou a destruição de paradigmas, ela derrubou preconceitos. Embora muitas pessoas ainda teimam em alimentar preconceitos, nós estamos vendo aí vários prejuízos decorrentes do preconceito, e nós estamos vendo também o aumento da agressividade em alguns casos. Veja você que absurdo, nós tivemos 5 feminicídios anunciados durante o Natal, né? É um absurdo isso, mas é a realidade humana. No entanto, nós colocamos aí a lei de causa e efeito, nós vemos a lei de liberdade, nós vemos principalmente a lei de justiça, amor e caridade. Porque hoje, eu entrevistando o Valdenir Cunha, por exemplo, que faz distribuição de alimentos em Votuporanga, no estado de São Paulo, antes da pandemia, ele fazia coleta de alimentos nas casas, para formar as cestas básicas de alimentos. Agora ele me disse que durante a pandemia ele lança um vídeo de 2 minutos, gente, nós precisamos formar tantas cestas básicas. A arrecadação multiplicou-se porque estimulou a solidariedade. Então, à luz do Espiritismo, Bruno, apesar dos impactos na saúde e na economia, com o aumento da miséria, com o aumento do desemprego, que é outro desafio à inteligência humana, à capacidade humana e à solidariedade humana, apesar desses impactos, eu penso que a pandemia está abrindo um campo diferente para a humanidade. Você veja os profissionais de saúde, embora muitos tenham desencarnado, a dedicação desses profissionais exigidos durante a pandemia. E outro detalhe interessantíssimo da pandemia, nós vivíamos um Brasil de plena corrupção, só se falava em corrupção, desviou o foco, embora a corrupção continue, mas desviou o foco, embora haja corrupção, inclusive na questão da saúde, mas, enfim, desviou-se os focos. Então, a pandemia está abrindo um universo novo. À luz do Espiritismo, nós temos que enxergar além dos prejuízos decorrentes dessa ocorrência. Orson, aqui no Nordeste do Brasil, Orson, quem gosta, o povo que gosta de carnaval, a gente tinha os carnavais fora de época, né? Só que estava uma febre no movimento espírita, traçando um paralelo, né? Dos eventos pagos, congressos, né? Nos salões alcatifados. Então, veja bem, Orson, aqui no Recife tem um, que eu não vou falar o nome, quase R$200. E veja bem, para eu ir com minha mulher e minhas 2 filhas, eu não vou. Eu não dou R$800 para um evento que você vai ver depois, passar na TV, no DVD. Você não acha que isso tudo que você está falando, essa beleza da coisa virtual, pôs um basta na elitização também do movimento espírita? Você acha isso, Orson? Eu acho perfeitamente. Eu acho sim, porque veja só, e outro detalhe, eu falei aqui já em algum trecho passado, já falei isso, antes eram sempre os mesmos palestrantes em evidência, nada contra esses palestrantes, de forma nenhuma, sou amigo de muitos deles, conheço vários deles, sei do conteúdo deles e sei da importância do trabalho que fazem. Mas quantos outros desconhecidos, anônimos, não oferecem conteúdos iguais e às vezes até melhores, desconhecidos? A virtualidade colocou tudo em igualdade e deu um basta nesse detalhe que você falou. Não há mais necessidade de eventos caros, não há necessidade de deslocamento, de hospedagem, não há mais necessidade. Nós podemos fazer isso virtualmente com muito mais facilidade e muito mais alcance, muito mais alcance. Então, a pandemia mexeu com tudo, mexeu com tudo. Agora, quando a pandemia passar, seu Orson Petri Carrara vai vir aqui no Recife, viu? Não sei se você é vegetariano, vegano, viu? Porque aqui tem carne de sol, tem queijo de alho, né? Tem muita coisa boa aqui, viu?
Não, eu não sou vegetariano nem vegano, não. Eu como qualquer coisa. Mas eu aceito, irei com prazer, até porque quero abraçá-lo pessoalmente, Bruno, e também o nosso Humberto e Vasconcelos, que eu gostei muito dele, da esposa. Para mim foi uma descoberta. Ficamos amigos agora, né? Temos conversado com frequência. E verdadeiramente a pandemia aumentou meu rol de amizades, viu? Eu fiz amigos maravilhosos por toda parte. Nós conhecemos a Isaura Hart, de Petrópolis, conhecemos a Ilza Godinho, de Florianópolis, conhecemos a Rosana Silva, de Montes Claros, a Rogéria Olímpio, de Juiz de Fora. São pessoas com grande cabedal de conhecimento a oferecer para todos nós. Então, a gente aumentou o rol de amigos e de vibrações positivas em favor da vida. Pronto, meu amigo, então chegamos à hora derradeira, né? Esse amigo espírita com nome bonito. Eu acho seu nome muito bonito, viu? Orson Peter Carrara, né, Orson? Eu também gosto do meu nome, viu, Bruno? Eu também gosto do meu nome. Meu pai foi muito feliz no nome, porque ele pegou o nome de artista, não porque fossem artistas, mas ele soube fazer uma junção muito boa do Orson Welles e do Peter O'Toole. Meu amigo Orson, vou pedir a você, encarecidamente, para fazer a prece final dessa nossa entrevista, pode ser? Com todo prazer, Bruno. Vamos lá. E antes de fazer a prece, eu quero agradecer muito a você e agradecer as pessoas que estão nos assistindo e dizer do fundo do meu coração, seja lá o que você esteja passando, seja lá qual dificuldade que esteja enfrentando, nunca desista, nunca desista. O Bruno, e antes da prece, eu quero dizer algo que eu dizia aos meus filhos, quando eles eram pequeninos, e eu os colocava no berço para dormir. Eu sou pai de 3 filhos, hoje são todos adultos, os 3 casados, mas eu dizia assim: Cássio, nunca te esqueças de Jesus. Alexandre, nunca te esqueças de Jesus. Cíntia, nunca te esqueças do Cristo. Eu quero dizer isso aos nossos amigos que estão nos ouvindo. Meus amigos, nunca nos esqueçamos do Cristo, luz de nossas vidas. Então elevemos o nosso pensamento ao grande mestre da humanidade, ao amigo que conhece a cada um de nós pelo nome, que nos conduz com sabedoria, que respeita o estágio que estamos, não exige nada de nós. Espera apenas que despertemos dessa letargia, dessa sonolência da indiferença e nos voltemos uns para com os outros, estendendo as nossas mãos com fraternidade. Jesus, divino amigo, perdoa-nos as fraquezas, as fragilidades, as incompetências que ainda trazemos dentro de nós, as tendências egoístas e muita agressividade que ainda vibra dentro de nós. Mas ajuda-nos a construir fraternidade, a nos abraçarmos, ainda que pelo pensamento, compreendendo a dificuldade alheia e colocando o nosso amor em movimento para melhorar o ambiente que estamos. Que Deus nos abençoe. Eu li uma frase, Bruno, de Amália Domingos Soler, num dos seus livros, eu acho que é o livro Palavras do Alvorecer, que deve estar esgotado esse livro, que ela diz em determinado ponto: eu procuro almas boas. Isso me chamou tanto a atenção, rapaz. Ela está em procura de almas que se disponham a renunciar ao egoísmo, almas que se disponham a oferecer o melhor de si, para que o ambiente onde vivemos seja melhor. Bruno, muito obrigado por esse instante. Orson, vou lhe fazer um pedido aqui, ainda está ao vivo, viu? A gente encerrou a prece. Rapaz, eu leio seus artigos, né? Publico no meu blog, divulgo aqui. Meu amigo, acredita, eu não tenho, dos 20 livros, eu não tenho um livro seu. Então, eu vou pelo Zap colocar meu endereço e você vai mandar um para mim autografado, só cobrando aqui ao vivo, viu, meu amigo? Com toda alegria, com todo prazer, mandarei sim, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar em público e gosto muito, Bruno, de incentivar pessoas e principalmente de aproximar pessoas. É uma coisa que está dentro de mim, eu não estou aqui cantando de mim mesmo, não. Mas é uma coisa que me dá muita alegria. Então, e através de você, eu vou pedir
avise a Cássio Carrara, seu filho, e ao Davi. Não, eu vou entrar em contato com o Cássio e com o Cássio vou trazer Davi para a gente falar sobre Caibá Chutel, né? Uma noite aqui. Os dois juntos formam uma dupla imbatível. É melhor você aproveitar os dois juntos, porque eles têm muito para contar. Amigão, um abraço virtual, viu, Orson? Paz e bem, muita luz. Boa noite.